Bom dia! Vamos às senhas diárias para hoje, dia 3 de janeiro de 2022, uma terça-feira. Vou ler os primeiros versículos e a oração e depois eu dou o título. Acho que é assim, nessa ordem. Então vamos lá. Primeiro versículo vem do Salmo 119, versículo 154. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Vamos ficando com isso na cabeça e depois vamos ver isso no todo das senhas. Segundo versículo, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Com o título, essas coisas vão começar a se clarear. E com os textos bíblicos. A oração é escrita pelo pastor Dietrich Bonhoeffer, um herói luterano de verdade, que lutou mesmo. Assim, ele se empenhou contra o nazismo. Enquanto a grande parte da igreja se acovardou, realmente se acovardou diante do regime nazista, ele se opôs, ele e um grupo de pastores, teólogos e teólogas se postaram de forma organizada contra o regime nazista. Isso tem muito a ver com o título e o primeiro texto bíblico que eu vou ler, que é do livro do Êxodo, que é sobre Moisés. A oração de Dietrich Bonhoeffer diz assim: ali onde a palavra está comigo, ali onde a tua palavra, Deus Javé, está comigo, encontro o meu caminho no desconhecido. Na injustiça, a minha justiça. Na dúvida, a minha segurança. No trabalho, a minha força. No sofrimento, a paciência. Ele foi preso e morto pelo regime nazista por lutar contra o regime nazista e contra Hitler. Não ser covarde. Encontrar na palavra de Deus Javé o seu caminho naquele momento muito duro do regime político, social, que o nazismo impôs à sociedade alemã. Caminho que causava destruição, violência. Muito bem, o título para as senhas de hoje, inclusive esta oração de Dietrich Bonhoeffer. O título que eu dou é: Deus Javé age a favor da vida e contra a violência, inclusive através do ser humano. Como, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, Moisés do Antigo Testamento, que serviu como instrumento de libertação dos escravos do Egito.
Martin Luther King, nos Estados Unidos, na luta contra o racismo e pelos direitos civis dos negros, dos pobres, dos marginalizados. E tantos outros que foram heróis na luta contra o desamor e a violência. Algumas pessoas já me perguntaram assim, por que Deus deixa acontecer certas injustiças, fome, guerra? Onde é que Deus está nestas horas? Eu pergunto de volta. Onde é que você estava nessa hora? O que você estava fazendo? O que você está fazendo contra as injustiças, contra as violências, contra as explorações? Talvez esse Deus que você pergunta, mas o que ele está fazendo que ele não toma conta disso aí? Talvez esse Deus não exista. Talvez você não esteja falando em Deus Javé libertador. Talvez você queira um Deus assim criado por você para ser um pai que fica te cuidando, decidindo o que o ser humano tem que fazer. E não um Deus que se engaja como ele pede que você se engaje, não é? Onde você está diante das injustiças, diante das violências? Onde você está? O que você faz? Fica acovardado, chamando o pai? Você quer um Deus mágico, um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e daí ele vem e faz teus pedidos, porque você não tem coragem de encarar as suas responsabilidades? Qual é a tua responsabilidade diante dos males que acontecem? Qual é? Você pelo menos fala sobre isso, conscientiza as pessoas do mal que o ser humano pode deixar de fazer. Você sozinho não tem como mudar, mas quando você fala para um outro e as pessoas vão se falando e vão se conscientizando, Deus age através disso para fazer acontecer a vida e desaparecer a injustiça e a violência. Às vezes você tem que se perguntar se a sua oração não deveria ser mais ação, né? Porque Deus, Javé, age a favor da vida e contra a violência, inclusive através de você, de mim, de nós, do ser humano. O primeiro texto é o do nascimento de Moisés, que foi um instrumento de libertação dos escravos do Egito. Gênesis 1. O primeiro texto é da criação do mundo, o segundo texto do nascimento de Moisés, tá? Então vamos lá. O primeiro texto da criação do mundo é um texto, literatura religiosa, portanto não é científica. Ele só quer dizer que o mundo é para ser um lugar bom, bonito, gostoso, um lugar onde a vida pode se desenvolver. Não é texto científico. Gênesis 1, 14 a 25. Disse Deus: haja luminares e firmamento no céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, eles sirvam de luminares do firmamento do céu para iluminar a terra. É assim que eles conseguiram entender, tá?
E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus, e Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, todas as aves de acordo com as suas espécies, e viu Deus que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sede férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multiplicam-se as aves da terra. E passaram-se a tarde e a manhã, se foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais da terra, os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies, e viu Deus que ficou bom. Logo adiante, no mesmo capítulo do livro Gênesis, vai vir a criação do ser humano, homem e mulher. Somente no capítulo 2 do livro de Gênesis é que vem, então, a criação diferenciada entre homem e mulher, homem antes, mulher depois. Outro texto, então, esse é o nascimento de Moisés, instrumento de libertação, ser humano. Êxodo 2, 1 a 10. Êxodo 2, 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e lá ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses, porque os hebreus não podiam, eram proibidos pelos egípcios de ter filhos homens, para não criar um exército. Quando os dados já não podiam mais escondê-lo, pegou um cesto de junco, vendou com peixe, colocou o menino dentro, deixou o cesto entre os juncos à margem do rio. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. A filha do faraó, no Egito, descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam junto à margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada pegá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, teve pena dele e viu que o menino era judeu. Então a irmã do menino aproximou e teve pena dele e o levou para casa e o adotou. Então a irmã do menino aproximou-se, ela estava observando, da filha do faraó. A senhora quer que eu chame uma mulher dos hebreus para amamentar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça chamou a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leva o menino e amamenta-o, e lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e ela lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Esse Moisés aí vai começar a acontecer o momento da libertação dos escravos, como Deus lhe pediu para fazer, porque ele é a favor da vida e contra a violência, contra a exploração, contra a opressão. Um bom dia.